Posterior a isso, nós temos o segundo tipo de relação jurídica, que é a relação jurídica plurilateral. A relação jurídica plurilateral é quando mais de uma pessoa se apresenta na situação jurídica ativa ou passiva, ou seja, é quando existe duas ou mais pessoas em um determinado polo, certo? Por exemplo, duas ou mais pessoas no polo ativo, duas ou mais pessoas no polo passivo. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Suponhamos que eu recebi um cheque, né? Eu realizei vendi um bem e aceitei o pagamento como cheque, né? E aí eu repassei esse cheque para terceiros. Esse terceiro passou o cheque para outro terceiro, que passou um cheque para outro terceiro, que passou um cheque para outro terceiro, até chegar na mão do banco e o banco verificar que aquele cheque estava sem fundo. O cheque voltou, o cheque estava sem fundo. A última pessoa que recebeu o cheque como forma de pagamento, ela pode ingressar com uma ação judicial, com uma ação de execução ou com uma ação monitória em face de todas as pessoas que vieram passando anteriormente a ele. Então vejam, a última pessoa dessa cadeia que recebeu o cheque por último, ou seja, eu recebi o cheque, passei para o A, passei para o B, passei para o C e o C passou para o D. Quando o D, então, deposita esse cheque no banco, né? E verifica que o cheque estava sem fundo. Então, D pode entrar com uma ação de execução ou uma ação monitória ou uma ação de cobrança em face de C, em face de B, em face de A, em face de todos que estão para trás nessa cadeia. Ou seja, essa ação ela vai ser intentada uma única ação com um único autor, que é lá o D, né? O D vai entrar com uma ação contra B, contra C, contra A, contra todo mundo que está para trás. Então veja que no polo ativo, na ação de execução, quem tenta essa ação perante o Estado vai ser o D, um polo ativo. Mas, em consequência, o polo passivo vão figurar mais de duas pessoas. Vai ser o C, vai ser o B e vai ser o A. Então são 3 pessoas no polo passivo e uma pessoa no polo ativo, tá? Então essa é a relação jurídica plurilateral, tá bom? Plurilateral. Vejam também um outro exemplo de relação jurídica plurilateral. Suponhamos que eu vou viajar, fazer uma viagem internacional, né? E aí eu compro minha passagem pelo site do Submarino, por exemplo, que vende passagens aéreas, né? E o Submarino, com parceria com as companhias aéreas, como Latam, que vai fazer o primeiro trecho de São Paulo, por exemplo, do Paraná a São Paulo. Depois de São Paulo, vamos pegar um caso hipotético, até Miami, é uma outra companhia aérea. E de Miami até a Califórnia, é uma outra companhia aérea. Tudo isso já está no pacote, tá? Então vejam que é o Submarino e mais 3 companhias aéreas que vão me transportar até o meu destino final. Então, eu contratei o pacote da Submarino e, consequentemente, das demais companhias aéreas. Suponhamos que a minha mala seja extraviada, né? No segundo trecho, a minha mala extraviou. E aí, de quem que é a responsabilidade? Vai ser do Submarino? Vai ser da primeira demandada, da segunda demandada? Enfim, eu, autor da ação, que vou entrar com uma ação de execução, vou figurar uma demanda em face de todos, né? Em face de todos, para a gente apurar de quem foi a responsabilidade. Mas eu, consumidor, não pretendo saber também de quem foi a responsabilidade. Eu preciso ser indenizado. Depois, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, eles vão entrar, eles vão resolver entre eles. Cabe a ação de regresso de um contra o outro. Mas o que nós temos que deixar claro é que o consumidor não pode ser lesado. Essa responsabilidade ela deve ser solidária entre todos, né? Aí, então, vejam. Temos aqui um autor, novamente, um polo ativo e 3 polos passivos da demanda, tá? A plurilateral também pode ser o contrário, pode ser
5 polo ativo e 1 polo passivo, né? Suponhamos que fosse eu e minha família nessa viagem. Então, todos nós vamos entrar com essa ação contra todas essas empresas. Então, vejam que há a plurilateralidade de ativo e de polo passivo, tá bom? O terceiro tipo dessa relação jurídica, gente, é a relação jurídica de subordinação, ou também chamada relação jurídica de direito público. O que é essa subordinação ou de direito público? Ocorre quando o Estado participa da relação como sujeito ativo, impondo o seu poder de império. Vejam só. Há algumas ações judiciais, e aqui nós não estamos falando mais de quantidade de pessoas nos polos, mas de quem vai figurar no polo e qual é o poder que essas pessoas têm na figuração de alguns polos, que é o caso da subordinação ou de direito público. Por quê? Porque nesses tipos de ações judiciais, de relações jurídicas, o poder público ele vai figurar, tá? Como sujeito ativo dessa demanda. É o poder público que vai impor a ação judicial, é ele que vai intentar o Estado por meio de uma ação, né? O município, o Estado, Distrito Federal ou Governo Federal são um desses 4 entes que vão inaugurar a relação jurídica até o Poder Judiciário, tá? Só que eles vão figurar no polo ativo com uma peculiaridade. Eles têm um poder que a gente chama de poder de imperium. O que é esse poder de imperium? É um poder que o Estado tem de forçar o cumprimento de alguma demanda. Ele vai imperar dentro desses casos concretos para poder ganhar alguma demanda judicial. Por exemplo, é o caso da desapropriação. Existe um princípio dentro do direito administrativo que chama princípio da supremacia do direito público sobre o direito privado. Ou seja, esse princípio vem dizer o seguinte, que a ideia do poder público, a demanda do poder público deve prevalecer sobre o direito privado. Ou seja, o entendimento do poder público, que vem atender toda a sociedade, deve prevalecer em razão de nós particulares. Então, numa ação de desapropriação, ou seja, desapropriação é quando o Estado ou o município ou algum desses 4 órgãos federativos, eles querem desapropriar um determinado imóvel particular para a construção de um bem público, seja ou para melhorar o andamento urbano da cidade, ou para trazer algum benefício para a cidade, como construção de aeroportos, enfim. Essa ação de desapropriação, ela é intentada pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo federal, tá? Ou pelo Distrito Federal, no caso de Brasília. E aí, essa ação de desapropriação, não há muito o que fazer, né? O Estado, ele vai desapropriar um determinado imóvel de um particular, né? Claro, em troca ele vai compensar financeiramente, né? Ele vai indenizar essas pessoas que estão sendo desapropriadas, mas vai prevalecer o entendimento do Estado. Então, se restar comprovado que é necessário aquela desapropriação para a construção de uma obra pública, né? Para melhorar o trânsito, enfim, isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. E aí, gente, por exemplo, vou dar um caso aqui de Londrina. A Prefeitura de Londrina, né, o Estado do Paraná, está reformando os aeroportos, o aeroporto de Londrina. Só que para ampliar essa estrutura, foi necessário a desapropriação de alguns bens ao redor do aeroporto, para aumentar a pista de pouso, para aumentar a infraestrutura, para ampliar o acesso até o aeroporto e assim por diante. O poder público ingressa com essa ação judicial de desapropriação para pegar a autorização do juiz, né, do Poder Judiciário, para realizar essa desapropriação. E aí, gente, lógico, a instrução desse processo ele vai acontecer por meio de laudos, né?
vão ter que fazer alguns estudos de impacto ambiental, impacto social, de vizinhança, enfim. São várias coisas que estão aí entrelaçadas com essa demanda judicial. Mas vejam que a melhora do aeroporto é o entendimento do poder público e deve prevalecer sobre o direito privado. Então, aqueles imóveis particulares que o poder público quer desapropriar, ele vai ser desapropriado em prol de uma coletividade. E em prol de quem? Em prol da população, para melhorar a infraestrutura da cidade, trazer mais benefícios e assim por diante. Então, essa ação de desapropriação, ela vai ser instaurada como polo ativo pelo poder público, né? Seja pelo Estado, pelo município, Distrito Federal, União Federal, enfim. Então, esse intuito do Estado, né, ele vai exercer o seu poder de império, né? A vontade pública, ela vai prevalecer nessa relação jurídica. Por isso que esse tipo de relação jurídica ele se chama subordinação, né? Relação jurídica de subordinação ou de direito público. Por quê? Porque é quando o poder público, a vontade do poder público vai prevalecer sobre o poder, sobre o âmbito privado, sobre os particulares.